dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento que nós estamos aqui reunidos para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso, para mostrar nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já tem providenciado para nós, por esse calor, né? Que é até um pouquinho exagerado aí, mas que é necessário para que haja vida aqui na terra, pela chuva, né? Para regar aí as plantas, para regar a natureza e tudo aquilo que nós precisamos individualmente, né? Deus, Ele conhece cada uma de nossas necessidades, mas principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo. Essa é a maior dádiva, o maior presente, a maior graça que Ele fez nas nossas vidas. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também, meu Deus, queremos aqui pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos entrar com confiança, com alegria, diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor falando aos nossos corações. Hoje é o dia, meu Deus, em que nós iremos participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então prepara-nos, Senhor, para que nós possamos participar devidamente. Seja o Senhor dirigindo este culto, o louvor, a adoração, a palavra, tudo que será dito, tudo que será comentado, seja pelo poder do Teu Espírito Santo. Visita esse lar, esta vida que está participando conosco agora, e vai trazendo a Tua paz, a Tua alegria, a unção neste lar, vai guardando as suas vidas, a todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão em qualquer outra atividade, esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor falando profundamente a cada coração deste dia, revelando a Tua vontade, tratando, curando, restaurando, fazendo uma grande obra para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, né? E hoje é a Santa Ceia do Senhor. Nós temos aí uma liturgia, né, um pouco diferente, né? Nós começamos com o louvor, né? Vamos louvar o nosso Deus. Qual hino que será louvado hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado.
as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Né? Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então agora meditar na palavra de Deus, que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Eu quero convidar a igreja, né, a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 3. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 3. Quando os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda então a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me guiar, fazer lembrar, ensinar, trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com a palavra de Deus, né? Então vamos ler esse texto que vai do 1 até ao 16. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é a segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E, se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus. Por isso, essa palavra do Senhor nessa manhã, trazendo aos nossos corações, aí o apóstolo Paulo aí tomado pelo Espírito Santo, trazendo aí uma mensagem poderosa à igreja. Ele inicia falando uma coisa muito importante, para todos nós. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, a primeira coisa é a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor, nas coisas de Deus. Por isso que ele começa aí falando sobre isso, dizendo que ele não fica ali constrangido, aborrecido por estar repetindo as mesmas coisas, Às vezes a palavra de Deus ela vem e é repetida ali num texto, numa mensagem, mas isso é para a nossa segurança, isso é para que nós não perdamos ali o fio da meada, a gente não perca a nossa direção, porque a palavra de Deus ela é bússola para as nossas vidas, é segurança para as nossas vidas. Então por isso que ele insiste, a nossa alegria ela não pode estar no nosso time que foi campeão, ela não pode ser depositada disso, porque o meu time foi campeão do campeonato estadual, do nacional, do internacional, da Copa disso, da Copa daquilo outro, ou porque o meu salário ele foi multiplicado, a minha alegria ela consiste nesta coisa, a minha alegria consiste numa conquista sentimental que há muito tempo eu estava querendo e eu consegui. A minha conquista não consiste ali naquela questão de saúde que foi resolvida. A minha conquista consiste em eu ter Jesus, ter Deus na minha vida, ter a salvação que só Ele pode nos dar. E essa deve ser a razão da nossa alegria, essa deve ser a razão de nós acordarmos todos os dias com gratidão no nosso coração. É importante nós termos essa atitude mental, de reconhecimento
de gratidão e também de alegria, né? Alegria de saber que se nós partirmos hoje dessa terra, nós estaremos com o Senhor, nosso Deus. É isso que ele fala aqui, né? Então vamos ver aqui nessa segunda parte que ele fala conosco também, né? O que ele fala nesse versículo 2, umas coisas bem pesadinhas, né? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, né? E aí a gente pode falar, mas espera aí, a circuncisão não foi Deus que colocou ali, né, para que as pessoas, ao nascer, principalmente, né, claro, os homens, né, as pessoas do sexo masculino, fizessem ali aquela incisão no membro masculino, né, fizessem aquele corte ali na pele, e aquilo ali era uma marca que aquela pessoa, ela pertencia a Deus. Só que isso foi colocado na Torá, na lei, e especificamente para aqueles que eram judeus, né? Ou aqueles que se tornavam judeus. Então era uma coisa bem da Torá, da lei. E aí vinha também com o advento de Jesus Cristo, do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus, alguns judeus se converteram também, mas muitos destes queriam que a circuncisão ela continuasse sendo praticada, e não só entre eles os judeus, mas também estendida para os gentios. E isso aí era um desvio, era virar as costas para a graça de Deus que está em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Então Paulo ele considera esses obreiros aí, e ele está falando pelo poder do Espírito Santo, né, como cães, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, aquela circuncisão que faz com que a pessoa ela se sinta merecedora de receber a graça de Deus, merecedora de receber a salvação, merecedora de receber as dádivas de Deus, né? Aquilo que leva o homem a achar que a bênção de Deus, que a salvação de Deus é derramada sobre a sua vida pelos seus próprios méritos. Então é essa questão que ele está dizendo aqui, né? Aqueles obreiros que estão usando de artifícios, né, para que as pessoas ali venham fazer alguma coisa, venham fazer tipo uma magia, né, para que possa então fazer com que Deus venha mover o seu poder em seu favor. Ou seja, pessoas que tentam manipular as decisões de Deus, o poder de Deus em seu favor, através de atividades, através de rituais, através de ofertas, que vão ali de alguma forma ter o poder de manipular a vontade de Deus, né? Isso é o que eles pensam, não é o que eu penso, nem o que Paulo pensa. Está bem claro aqui que ele está falando que maus obreiros, cães, que nós devemos nos afastar, nós devemos tomar cuidados com estas pessoas, né? Que estão aí querendo aí, muitas vezes até trazer o judaísmo, né, para dentro do cristianismo. É interessante aí que Paulo ele fala sobre essa questão, que embora nós tenhamos aí o judaísmo como o início, né, para que fosse feito o cristianismo, mas não é mais, né? Por quê? Porque nós temos o Antigo Testamento que ele aponta para Cristo Jesus, aponta para o Senhor Jesus, e não para aquelas práticas que foram vencidas, foram superadas com a nova aliança, com aquilo que o Senhor Jesus fez por nós ao derramar o seu sangue lá na cruz. Aí ele continua, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque ele diz, olha, a circuncisão a marca de Cristo, aquilo que Jesus fez está em nós, somos nós é que somos essa circuncisão. Ou seja, a igreja hoje é o povo escolhido,
A igreja hoje é aqueles que estão andando de acordo com a vontade de Deus. Nós é que somos essa circuncisão. Não mais aquela circuncisão que era feita na carne, que era marcada na carne, aquele ritual que era feito ali no judaísmo. Mas agora uma nova circuncisão. É a circuncisão que é feita no coração daqueles que creem na palavra de Deus, daqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A circuncisão nova, ela não é feita mais como era no passado. Agora ela é feita no coração. É o Espírito Santo de Deus que coloca em nós a marca, dizendo que nós pertencemos a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É a coisa que o Espírito Santo, ele é que vai dizer, ele que vai mostrar que nós pertencemos a Deus. Glória a Deus. Onde do que Deus fala mais aqui na sua palavra, no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele mostra aqui que ele teria muitas razões para se gloriar na sua própria carne, né? Judeu de nascimento, circuncidado ao 8º dia, né? Da tribo de Benjamim, que foi uma das tribos que junto com Judá compor ali o reino de Judá, né? Então tinha ali fariseu, né? Aqueles que tinham o domínio completo da palavra de Deus, né? Então ele está falando das seus requisitos espirituais, seus requisitos sacerdotais, né? Mas que ele está mostrando que muita gente se gloriando aí e não tinha nada para oferecer, se gloriando mesmo de coisas que elas nem tinham, né? E usando aquilo ali como artifício para burlar o cristianismo, o poder de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus. Será que isso está acontecendo hoje? Será que tem pessoas aí oferecendo rituais, oferecendo coisas, né? Para que as pessoas venham burlar a palavra de Deus, né? A gente sabe que está, né? Está acontecendo aí. Pessoas usam aí artifícios, né? Usam aí pontos de contatos, né? Para que a pessoa possa se aproximar de Deus, como se não fosse suficiente apenas o sacrifício do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa se torna dependente de rituais, se torna dependente de campanhas, de correntes e tantas outras coisas aí, né, daquilo que ela dá, que senão vem gafanhoto, migrador, destruidor e isso, aquilo outro, né, tanta coisa aí que botam aí, que as pessoas às vezes ficam até desesperadas. Elas não fazem muitas vezes pelo amor, pela graça, para agradar a Deus, mas fazem por medo, né? São pressionadas a fazerem as coisas, né? E Paulo está falando aqui sobre isso para com nós, sobre esse amor de Deus, sobre essa graça de Deus. Ele disse: eu tinha todo o direito, porque eu era aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha zelo de Deus, aquele que conhecia a Torá do começo até o fim, que colocava a Torá em prática. Então eu tenho todo o direito, né? Eu teria todo o direito de me gloriar na minha carne, de me gloriar nos meus méritos. Interessante Paulo falar isso, mas ele não está falando porque ele aprova, nem porque ele quer fazer isso, não. Ele está falando que ele teria direito, que essas pessoas que estão ali reclamando, elas não teriam nem sequer esse direito, mas ele teria, se fosse para fazer assim, ele teria esse direito, né? Na verdade ninguém tem. Paulo está sendo aí bem didático, né, irmãos? Está mostrando para a gente aí. E aí o que ele continua dizendo aqui? Mas o que para, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, né? Então, tudo aquilo que ele tinha de bagagem ministerial, de bagagem espiritual,
né, de ser fariseu, de ter sido circuncidado ao oitavo dia, tudo aquilo da tribo de Benjamim, tal, todos aqueles requisitos ministeriais que poderiam dar a ele, né, o direito de se gabar, o direito de dizer, eu tenho direito à minha salvação, eu tenho os méritos. Aí ele fala, eu rejeito tudo isso por Cristo. Eu não quero nada disso, eu quero Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Quando pessoas estão aí buscando títulos, né? Buscando poder, querendo exercer poder, brigando por poder. Às vezes aí pessoas brigando na televisão aí, dizendo que a sua igreja é mais poderosa que a outra, aquele negócio todo, né? Paulo fala, eu não quero nada disso, eu quero é Cristo. E é isso que deve ser a nossa atitude mental, não ficar com essa brigaiada que pertence a esse mundo, né? Esse mundo briga por poder, esse mundo briga por riquezas, esse mundo briga pelas coisas que vão passar, mas nós brigamos por aquilo que é eterno, nós lutamos por aquilo que é eterno, e o que é eterno é o Senhor Jesus, o que é eterno é a presença de Deus em nossas vidas. É aí que nós devemos concentrar as nossas forças, é aí que nós devemos almejar cada vez mais a presença de Cristo em nossas vidas. Imagina um homem como Paulo, ele naquela época que poucos tinham conhecimento, saber ler ali era para quem tinha riqueza, tinha dinheiro, né? A leitura era uma coisa rara, e Paulo era um homem erudito, era um homem que tinha muito conhecimento, tanto ali da palavra de Deus, e a gente vai ver mais adiante, também das coisas desse mundo, das filosofias. Ele falava idiomas, ele era um poliglota. Então Paulo era um homem muito bem preparado, mas ele fala, olha, eu descarto, né, essa parte ministerial, eu descarto essa parte que eu herdei do judaísmo, porque eu agora conheci algo que é muito melhor, que é o próprio Senhor Jesus. Isso é muito interessante para as nossas vidas, porque existe aquela pessoa que se converte, ou é convertida, né, ou é convencida, não sei qual nome se daria aí, né, você juiz aí fiscal do Espírito Santo, como diz aí o nosso irmão Luiz, né? Eu não vou ser fiscal aí do Espírito Santo na vida de ninguém, né? Mas que ela traz aquela bagagem que ela tinha naquelas práticas antigas, né? Então é preciso que entre aqui um espírito mentor, né? Para que essa pessoa possa ser liberta dessa situação, né? Liberta desse vício, né? É necessário que façamos um trabalho ali na cachoeira tal, que só assim essa pessoa vai ser liberta aí desse espírito maligno, dessa mulher aí, né, que está trabalhando na vida dela, ou desse homem aí, né, que está entendendo aí, né, não vou entrar em detalhes aí para não levantar polêmicas, né, que está trabalhando aí na vida dele ou dela, né, e na verdade, né, quando nós temos Jesus Cristo, quando nós temos o Senhor Jesus, nós temos que dispensar todas essas coisas. Essa bagagem antiga, ela tem que ser jogada fora. E muitas vezes ali tem um irmão, tem um líder, um pastor, um obreiro, que é um discipulador, e ele, para não perder aquela pessoa, né, com a justificativa de não perder aquela pessoa, ele aceite que ela continue trazendo aquelas bagagens, e pior, ainda coloca aquela pessoa para fazer a obra de Deus. Olha o estrago que isso vai causar, né? Porque vai gerar mais pessoas dependentes, com uma bagagem ali que não traz qualquer fruto para a obra de Deus e que impede aquela pessoa de crescer espiritualmente, e também aqueles que estão ao seu redor, aqueles que ela vai envolver, porque muitas pessoas são envolvidas por isso, né? Elas querem saber o que vai acontecer, o que aconteceu no seu passado, o que aquela pessoa que morreu tem a dizer para ela. Então elas ficam ali envolvidas por aquilo ali, querendo ali algo mágico, algo sobrenatural sobre as suas vidas, né?
mas algo espetacular, algo maravilhoso, né? E desprezando aquilo que tem de mais maravilhoso, que é a revelação do Evangelho, a revelação da palavra de Deus. Isso não tem nada que seja mais maravilhoso do que isso. Não tem nada que manifeste mais poder. Você quer expulsar ali na sua casa uma ação maligna? Pega a palavra de Deus, use a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e ore com a palavra de Deus, e você vai ver que aquilo ali vai ser completamente vencido, derrotado, expulso da sua casa, expulso da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Agora, quando você começa a buscar estas coisas que eram do passado, essas pessoas que trazem aquela bagagem errada do passado, o que acontece? Gera uma dependência, você tem que estar ali constantemente fazendo aquelas coisas, porque a pessoa passa a ser enganada. Aquelas pessoas malignas, aqueles espíritos malignos, eles permanecem sempre enganando as pessoas, eles dominam aquelas pessoas para que elas fiquem ali nas mãos delas. Então, é necessário realmente se ter esse conhecimento da palavra, essa vivência com a palavra de Deus, para não se deixar dominar por estas coisas, né? E Paulo está aqui explicando direitinho, jogou tudo isso por alto, né? Então não adianta, eu não vou matar mais pombo, eu não vou matar mais boi, eu não vou mais circuncidar, né? Por quê? Porque a partir de agora o meu coração foi circuncidado, e aquele que crê, e principalmente, vamos esclarecer uma coisa aqui, principalmente nós que não somos judeus, vou falar agora que eles que não são judeus, nós que somos considerados gentios, a igreja do Senhor Jesus, nós não fomos conquistados pela circuncisão. A circuncisão nossa foi a morte sacrificial de Cristo naquela cruz, foi através dela que nós fomos circuncidados. Então, como que nós vamos voltar atrás para fazer algo que já foi feito? Como que nós podemos fazer um negócio desse? Né? Que o judeu faça, tudo bem, faz parte da fé, da religiosidade deles, dos mandamentos que eles receberam, mas que um cristão faça, que uma pessoa que jamais foi judia faça, não tem qualquer justificativa, pelo contrário, é tornar a crucificar ao Senhor Jesus. Então, devemos realmente nos guardar dessa situação. Então, Paulo, no 7, disse que isso para ele, né, ele deu por perdido. Aí no versículo 8, Paulo ele vai um pouquinho mais além, ele fala assim: na verdade, tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Sabe, Paulo agora não só despreza as coisas espirituais, né? A questão ministerial, dele ser ali fariseu, da tribo de Benjamim, né? De ter sido circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, zeloso da lei, perseguidor da igreja. Ele vai mais além agora. Ele agora começa a desprezar todo aquele conhecimento. Lembra Paulo, poliglota, estudioso, conhecedor das ciências da época, Paulo ali que tinha todo aquele preparo, aquela eloquência para o falar. Ele diz: eu desprezo, eu reputio, eu considero tudo isso aí, né, como ali coisa sem valor algum, coisa que para mim não tem valor algum quando se trata das coisas de Cristo. Então, muitas pessoas querendo aí a dar uma ajudinha para a palavra de Deus através de conceitos filosóficos, né? Como se precisasse, ou através da psicologia, né? Vamos colocar, né? Porque a psicologia ela vai ajudar o Evangelho. Ao contrário, o Evangelho pode ajudar a psicologia. O Evangelho ele pode ajudar a filosofia, mas o contrário não. Por quê?
Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. É aí que está a diferença. É aí que nós precisamos entender. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso que um homem como Paulo, com tanto conhecimento, com tantos requisitos, qualidades, qualificações, habilidades, né? Ele despreza tudo isso pelo Evangelho, porque ele entende. Então, um homem inteligente não é uma pessoa que não tem inteligência, um homem capacitado, mas ele pega e fala assim: eu jogo tudo isso fora, isso é escória, né? É restolho na minha vida. Eu quero é Cristo, eu quero é isso na minha vida. E ele não só ficou nas palavras. Paulo morre por isso. Paulo foi capaz de morrer por isso. Não teve a sua vida como valorosa diante da revelação de Cristo. Ele preferiu a morte do que negar a Cristo. Então, olha a situação do Paulo, um homem inteligentíssimo. Quantas pessoas aí capacitadas, inteligentes, que teriam coragem de tomar as decisões que Paulo tomou em favor da fé dele, da fé no Senhor Jesus. E nós podemos tomar as decisões na fé do Senhor Jesus? Podemos rejeitar as coisas que esse mundo nos oferece, muitas vezes aí para agradar alguém, né? Então nós estamos vendo aí muitas pessoas tomando posições contrárias à palavra de Deus para agradar as outras pessoas. É possível que alguém que seja cristão vai tomar uma decisão deliberada de apoiar a pessoas que matam, as pessoas que estupram, matam criancinhas, fazem toda a sorte de maldade, e a pessoa dizer que é de Deus e apoiar esse tipo de coisa. Aí ir para a rua bravamente lutar, apoiando aquelas pessoas que estão fazendo essas coisas e recriminando, condenando as pessoas que estão usando o seu direito legítimo de se defender. Então, tem que ter uma diferença. Por isso que João Batista, quando ele vai pregar o Evangelho, ele diz: é lançado o machado à raiz. Toda árvore que Deus não plantou, ela será arrancada. As árvores estão sendo... Não estamos falando de árvores aqui, estamos falando de pessoas, tá, irmãos? Ninguém está falando de árvore lá. João Batista não estava falando de árvore, não. Nós estamos falando de pessoas. Toda árvore que Deus não plantou, ela será arrancada. E nós já estamos vendo isso aí. O mundo está ficando cada vez mais explícito. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus estão rapidamente sendo identificados pelas posições, por aquilo que apoiam, por aquilo que falam. Está ficando claro demais. E nós precisamos aí também tomar posições. Nós precisamos assumir nossa posição em Cristo Jesus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual, né? Não ficar aí à mercê de qualquer doutrina. E ele continua aqui: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso é uma coisa muito bonita, né? E não só bonita, mas verdadeira, né? Poderosa, que Paulo fala. Ele não tendo a minha justiça, ele justifica aquela justiça que vem da lei. Da lei, ele está falando da lei, está falando da Torá, né? Ele está falando ali de tudo aquilo ali que era a bagagem judia dele. Mas ele fala, mas da justiça que vem de Deus. Que justiça é ela? A obra do Senhor Jesus. É ali que está amparado a justiça de Paulo, e é ali que deve estar amparada a justiça daquele que é cristão. Então, muitas pessoas aí buscando a sua própria justiça, muitas pessoas aí dizendo: não, mas eu não posso perdoar, porque quem perdoa é Deus, né? Mas Deus não mandou a gente perdoar? Ou será que eu estou lendo errado a Bíblia, né? Se você não perdoar aqueles que te ofendem, você também não será perdoado pelo Pai. Está bem claro isso na palavra de Deus.
Então nós temos que perdoar. Não é uma coisa opcional, não é uma coisa que eu não sinto no meu coração o que tem que perdoar. Não tem negócio de sentimento não, irmãos. Não tem não, é decisão. Perdoar e amar são decisões. A pessoa tem que tomar decisão. Você é de Deus? Então tome uma decisão como homem de Deus, como mulher de Deus. Você não é de Deus? É isso que é homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus não é aquele que altera a voz e diz, ei, meu céu, e tal, não sei o que. Ele está sendo enganado aí. Não, homem e mulher de Deus é aqueles que tomam decisão de acordo com a palavra de Deus. E se Deus mandou a gente perdoar, nós temos que perdoar. Se Deus mandou a gente amar, nós temos que amar. É isso a diferença. É isso que Jesus ele vem trazer. É importante quando a gente fala, Paulo está desprezando a lei de forma alguma, porque quando ele diz que a lei dele é Cristo, ele está se colocando debaixo de uma lei mais severa. Nós já tivemos aqui lendo ali o Sermão do Monte, né? Quando Jesus está legislando, ele vai fazer legislação, e ele é muito mais duro. Você lembra lá? Você só poderia ser acusado de adultério se você fosse pego no ato, chegasse lá e você estivesse lá, né, nas vias de fato. E Jesus, o que ele diz? Se a pessoa olhar para outra com uma intenção impura, ela já está no adultério. Então, olha só como a situação é muito mais puxada, né? A lei de Cristo é muito mais puxada porque ela não vai nas aparências, ela vai no profundo, naquilo que está dentro do coração do homem. Então é ali que Jesus está trabalhando, que ele trabalha para conosco. Então é importantíssimo a gente ter essa visão aí, quando Paulo fala que ele despreza tudo aquilo ali pela a lei de Cristo, pela obra do Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Continuando aqui na palavra de Deus, eles, para conhecê-lo, a virtude 10, né, da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então Paulo aqui, né, primeiro ele já disse ali que ele queria que as pessoas vissem Jesus nele, né? E ele fala sobre esse conhecimento, o conhecimento que da pureza, da grandeza da ressurreição de Cristo, a comunicação dessas aflições. Então, a gente entender o que foi essa ressurreição, o que foram essas aflições que passou o Senhor Jesus, né? E para ser feito conforme a sua morte, ou seja, uma morte sacrificial. O que nós temos que matar? O que nós temos que eliminar? O que nós temos que tirar? As coisas que não agradam a Deus, né? O sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados. O sacrifício que nós fazemos para Jesus é eliminar de nossas vidas o pecado, pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Nós não conseguimos isso pelas nossas próprias forças, nosso mérito, mas pelo poder do Espírito Santo, né? E aí Paulo fala para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então ele fala que do processo contínuo de santificação, né? Para que ele possa chegar à ressurreição. Então ele está falando da vida cristã, permanecer na vida cristã. Não basta entrar na vida cristã, não basta você congregar numa igreja, não basta você ter um conhecimento ali da Bíblia. Não, é preciso mais do que isso. É preciso você ter uma vida que agrade a Deus, é preciso você ter uma vida que seja aprovada por Deus. Então ele está falando dessa questão, que é necessário realmente buscar essa ressurreição, né, dos mortos, que é a promessa de Deus para as nossas vidas. No versículo 12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também
preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que nós estamos longe da perfeição, né? Paulo, ele coloca isso, não alcancei, eu sei que eu não alcancei a perfeição, mas ele reconhece que nós temos uma perfeição. E aí tem parece até que tem uma contradição, né? Primeiro ele diz que não tem a perfeição, e depois diz nós que já somos perfeitos, né? Claro que Paulo quer dizer duas coisas aí. Primeiro, óbvio, nós não somos perfeitos, né? Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Segundo, mas em Cristo Jesus nós temos uma perfeição. Que perfeição é essa? É a regeneração. É o momento em que nós, pela fé, recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, abandonamos os nossos pecados. Então, a partir desse momento, há uma perfeição, que é a regeneração e a santificação instantânea. Instantânea. Então, é essa perfeição que Paulo está falando. É essa santificação que Paulo está falando. Mas existe um processo de santificação contínuo, que aí Paulo fala, ou seja, a busca da perfeição. E aí ele ensina uma coisa muito importante para nós, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, a pessoa que praticava alguma coisa lá no passado, que tinha comunicação com mortos, que tinha comunicação com espíritos, que tinha que acender vela para isso e aquilo outro, que tinha que se dobrar diante da imagem, ela precisa agora deixar tudo isso no passado e não tentar fazer um sincronismo com a sua antiga prática, as suas antigas práticas com a prática do Evangelho. Isso não vai dar certo, embora tenha acontecido e embora tenha derrubado muitas pessoas. Embora muitas pessoas estejam no engano, elas estão enganando e sendo enganadas. Por isso aí, não, se eu estou em Cristo Jesus, o passado fica lá no passado, acabou. Eu não vou usar deste artifício. Ah, não, que, né, aquele espírito que falava comigo antigamente, agora ele continua falando comigo e mostrando e tal. Então, tem que mandar essa pessoa passear, manda esse espírito passear. Você é uma nova criatura, você é a imagem e semelhança do seu Criador. O único espírito que tem que falar com você agora é o Espírito Santo de Deus. Não tem mais que dar ouvido a essas coisas. Então, a pessoa fica ali dominada. O que está acontecendo? Não foi liberta. Mas por que não foi liberta? Porque ela fica olhando para trás. Ela insiste em ser uma estátua de sal. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Então tem muitas estátuas de sal dentro da igreja. Pessoas que olham para trás. Pessoas que pensam que estão servindo a Deus, mas que estão completamente presas pelo maligno. E que precisam se libertar. E precisam conhecer a excelência do amor de Deus, da graça de Deus em suas vidas. Então Paulo está aí ensinando, está mostrando a importância de prosseguir para o alvo, de olhar para frente, de seguir em direção ao Senhor Jesus, de ter um alvo. O alvo é o Senhor Jesus. Quando a pessoa se desvia do alvo, aí é o pecado. Então ele fala, temos que seguir. E se alguém pensa diferente, Deus vai ensinar essa pessoa. Se ela for sincera e buscar com Deus, Deus vai mostrar para ela. E não está errado isso. Então, não temos a perfeição, mas temos a regeneração, temos a santificação. Nós fomos separados. Lembra da circuncisão? Nós fomos circuncidados
pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi colocado em nós, o poder de Deus foi colocado em nós. É uma marca que está dentro de nós, para que nós possamos ter o discernimento espiritual, de entender que aquelas coisas que eram no passado, nós não podemos mais praticá-las, e que agora nós devemos prosseguir em direção ao Senhor Jesus. Isso que Paulo está dizendo, não é uma coisa bem complexa, mas ao mesmo tempo, pelo Espírito, nós podemos entender, nós podemos compreender. A palavra de Deus, ela vem para iluminar o nosso coração. Hoje você que esteja ouvindo essa palavra agora, seja uma pessoa que ainda esteja presa nas práticas do passado. E você tem contestado Deus. Você tem falado com Deus, mas por que a minha vida está assim? Por que eu não sinto muitas vezes que o Senhor está respondendo na minha vida? Por que eu não sinto muitas vezes que eu sou salvo? Por que eu não sinto muitas vezes a alegria de servir ao Senhor? Porque você está preso, tem uma corrente que está aí te amarrando, te prendendo, que são as práticas do passado, que é aquela idolatria que você praticava, que é aquela comunicação com o espírito de morte que você praticava, que é a invocação de coisas malignas que você praticava, e você acha que pode conciliar isso com o Evangelho. Não pode. Não existe comunhão entre luz e trevas. Você precisa aprender isso. Você precisa realmente. Se na sua igreja não estão lhe discipulando, não estão lhe falando destas coisas, então ora a Deus e pede direção, que Ele vai te mostrar. Você vai seguir um outro caminho, o caminho que leva realmente à salvação. Que caminho é esse? Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. Vá a um lugar que pregue Jesus, vá a um lugar que pregue o Evangelho, vá a um lugar que você vai ser liberto destas coisas. Como que você entra na presença de Deus e continua preso nestas coisas? Medo, né? Pessoa que tem medo, se não fizer aquelas mandigas quando passar por ali, né, eu posso ser castigado, né? Se eu não fizer tal coisa, o espírito tal pode me pegar. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Ou você é salvo do Senhor Jesus ou você não é. Não existe meio termo. Você não pode servir a dois senhores. Nós só temos um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem gente que nega Jesus e fica nessa que é só o Pai. O Pai submeteu todas as coisas ao Senhor Jesus. Não tem filho rebelde, né, que quer negligenciar o Senhor Jesus e ir direto ao Pai, está em rebeldia com a palavra de Deus. Não importa quem te ensinou isso. A Bíblia é que está falando isso para você. Todas as coisas estão subordinadas ao Senhor Jesus. Então, se você é daqueles que estão dizendo para você que só tem Deus, que Jesus deve ser desprezado, que Ele é um profeta, que Ele é um iluminado, mas que Ele não é Deus, você está enganado. Você está sendo enganado, você está sendo enganado. Ora a Deus, pede a revelação de Deus, porque Jesus é Deus e todas as coisas foram submetidas a Ele pelo Pai. Então ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. É importante a gente entender essas coisas, porque hoje é o que está acontecendo, né? Uma das distorções que temos aí, a negação da deidade do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui, acho que já estamos chegando, né? Finalmente, né? Versículo 15. Por isso, todos quanto já somos perfeitos, citando isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? Se a pessoa não consegue entender essa perfeição, essa santificação de Deus, Deus vai revelar para ela. Se ela é uma pessoa sincera com Deus, ela vai revelar. Mas naquilo que nós já alcançamos, então se eu já sei que não posso praticar a idolatria, se eu já sei que eu não posso praticar a roubalheira, a corrupção, o adultério,
a prostituição, a avareza, e todas as coisas que a palavra de Deus diz que eu não posso praticar, então eu tenho que andar conforme a palavra de Deus. Eu não posso voltar para estas coisas. Você não pode voltar para estas coisas. Você tem que seguir a palavra de Deus. Então, aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já vencemos, nós não podemos voltar atrás. Então, você que já deixou a agressividade, você era uma pessoa agressiva lá com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o lidar no seu trabalho, no meio social em que você está inserido, e você já venceu essa etapa, você não pode voltar atrás. Você não pode voltar a ser aquela pessoa estúpida, agressiva, né, com 5 pedras sempre prontas para atirar nas pessoas. Não pode. Você já superou isso e tem que permanecer nessa fé. É isso que a palavra de Deus ela está revelando para nós aqui hoje. É viver nessa novidade de vida, é viver nessa fé. Ela nos convida para isso, ela convida você para isso. É isso que Paulo está mostrando aqui pelo Espírito Santo para nós, para que a gente ande de acordo com aquilo que a gente conquistou. Então, você imagina um exército, né? Nós temos o exemplo aí, o exército de Israel está fazendo progressão lá em Gaza, está avançando lá em Gaza, né? Então, só um exemplo para a gente entender a questão. E aí, depois do exército conseguir tomar ali posições importantes do inimigo, né, que são essenciais para que ele possa ter êxito, vitória, ele vai e retrocede daquelas posições e deixa que o inimigo retome aquilo lá. Olha, ele pode até ganhar a guerra, mas vai ter muita dificuldade, né? Porque ele tomou uma atitude, né, que não deveria ter tomado. Aquilo que ele conquistou, ele deveria o quê? Manter e prosseguir e avançar e não recuar e não abandonar. Aquilo que você como cristão já conquistou, você não deve voltar atrás, você não deve recuar, você não deve dar espaço para que o inimigo retome aquele território, porque você vai ter muita dificuldade depois para retomar esse território e para vencer essa guerra. É isso que nós devemos entender. Nós vivemos numa constante guerra espiritual. Então, quando nós tomamos um território e nós colocamos ali aquela bandeira, não foi pelo nosso poder, foi pelo poder do Espírito Santo. Mas quando a pessoa decide recuar, quando a pessoa ela decide ir por um outro caminho que não é aquele que foi traçado para ela não está mais ali agindo no Espírito Santo, mas ela passa a agir na sua própria vontade carnal, nos seus desejos do seu coração. E é aí que nós não devemos ceder. Prossiga para o alvo, não olhe para trás, creia no poder do Senhor Jesus. Aquilo que você conquistou, consolide, trabalhe mais. Puxa, venci. Hoje eu não bebo mais, eu bebia muito, eu era alcoólatra, eu venci, não volte atrás. Eu era uma pessoa que fumava 10 maços de cigarro por dia, hoje eu não fumo mais nenhum. Mas será que eu não posso fumar umzinho para ver como é que é o negócio? Não, você venceu isso, não volta mais atrás, joga isso para fora, né? Mas eu era uma pessoa que gostava ali, né, de ficar nos forrós da vida até tarde, dançando, né, na esborna e tal, não sei o quê. Você já venceu isso? Não volte atrás. Nós já sabemos. Tudo isso aí, inclusive as coisas que são boas, e coisa que não é ruim. Você estudar, você fazer uma faculdade, você fazer uma especialização, uma pós-graduação, né? Você fazer cursos aí, isso é bom. Isso são coisas boas, isso vai, né, dar para você conhecimento, e conhecimento sadio é sempre bom. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso que nós conhecemos aí, como ciência, engenharia, química, matemática, medicina, vai acabar, irmãos.
toda essa complexidade que nós conhecemos aí e que poucos aí conseguem ter acesso e aprender e seguir em frente, mas tudo isso vai acabar. Isso só existe por causa do homem. Não é o homem que existe por causa dessas coisas. Isso só existe por causa do homem, porque o Deus, ele deu a sabedoria e a capacidade ao homem para essas coisas. Mas o homem imperfeito somos nós somos imperfeitos ainda. Quando nós nos tornarmos perfeitos, quando nós formos transformados, não existirá necessidade de nenhuma, mas de nenhuma destas coisas. Elas serão todas exterminadas, porque Deus habitará dentro de nós e nós seremos um para com Deus. Então, qual a necessidade destas coisas? Qual a necessidade de olhar para o relógio para saber hora, se tempo são condicionantes desse mundo? São coisas criadas por esse mundo. Até o começo e o fim são coisas relacionadas a esse mundo. E aí, quando dá a definição de Deus, aquele que não tem princípio e aquele que não tem fim. Então, todas essas coisas são para que nós possamos entender o mundo em que nós vivemos. A partir do momento em que nós nos tornamos perfeitos, essas coisas, nenhuma delas existirão mais. Então, que Deus ele tenha tocado no teu coração com esta palavra e alimentado a sua fé. Tenha alimentado aí a sua fé, tenha trazido para você um conhecimento e também recursos, né, para que você possa superar coisas que estão atrapalhando aí na sua vida. Eu acredito que Deus falou contigo, porque comigo ele falou, né? Eu acredito que ele tenha falado contigo também, em nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento passar aí a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra, no nome do Senhor Jesus. Um bom dia, né? A paz do Senhor Jesus. Irmão Luiz está sem som, hein? Está sem som. Só um minutinho, o irmão Luiz está organizando. E agora, pastor? Agora está com som. Então, bom dia a todos, a paz do Senhor, que sejam todos abençoados e todas as famílias aqui representadas por essas pessoas. Eu só vou realçar duas coisas, depois de longa pregação, eu vou realçar duas coisas. A primeira coisa é muito importante isso. No versículo 1, ele fala: a mim não me desgosta e a segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas. Isso é muito importante. Isso já vem desde o Antigo Testamento. Nós precisamos sempre estar ligados à palavra de Deus. Nós precisamos sempre meditar. Nós precisamos sempre orar. Outra coisa também que eu nunca falei, mas que sempre me vem à cabeça e eu procuro fazer, é quando está cantando o hino, não se deixar levar. É prestar atenção na letra do hino. Eu sei que é difícil, mas é muito importante também cantar com consciência, louvar a Deus com consciência do que você está louvando. E por fim, em relação a essa questão, só vai vencer quem persistir. Só vai vencer quem persistir. Tanto que está na palavra que Jesus vai até antecipar a sua volta por causa de muitos que apostatarão da fé. Então precisamos, eu quero ler aqui que resume tudo que foi pregado e tem total coerência com essa questão aqui de repetir as mesmas coisas. E ele fala da soberana vocação de Deus, né? Que é isso aqui no versículo 9.
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pois bem, na época de Abraão, a justiça de Deus foi imputada a Abraão pela fé que ele tinha no próprio Deus. Tanto que no dia que Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho, o Isaac, ele foi levando o garoto para o monte, preparando tudo, e o filho, coitado, sem saber de nada, aí o Isaac devia estar sofrendo demais, e ele falou: pai, mas cadê o cordeiro? Aí o Isaac falou: Deus proverá. Então, essa fé de que, naquela época, como o cordeiro ainda não tinha vindo, quando o cordeiro perfeito de Deus, que é Jesus, só pode sair de Deus, entendeu? Então, aqui a justificação, o perdão dos pecados, a salvação antes de Cristo, vinha pela fé em Deus, vinha pela fé no Cordeiro que havia de vir. Não adiantava a circuncisão, não adiantava você estudar, ser pai, ver lá, tudo aquilo que fala. Não adianta. Isso é uma coisa legal, mas não é salvação. Legal que eu quero dizer, isso era proveniente da lei mosaica, mas não salvava ninguém. Então isso é que eu considero o mais importante. Nós agora cremos no Cordeiro perfeito que veio e que vai voltar. Essa é a nossa salvação. Temos que viver com essa consciência. E nós temos o Espírito Santo, como falou o pastor Aguilar, que nos orienta em todas as coisas. Então, pastor, era isso que eu tinha a trazer. Deus abençoe o Senhor, a sua família e tudo que aprove a Ele, que o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras, irmão. Amém. Que Deus abençoe o irmão aí. Dê sempre aí uma palavra objetiva, né? Traga para a igreja aí os recursos, né? Durante o dia a dia, a semana. A gente precisa lembrar daquela palavra que teve no culto e colocá-la em prática aí na nossa vida, né? Bom, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Esse é um momento solene, é um momento aqui de muita reverência e também um momento de muita alegria. E que nós devemos também participar de uma forma digna, né? Discernindo o corpo de Cristo. É um momento que também nós temos uma oportunidade de fazer um concerto com Deus. Então, se existe alguma coisa aí que precisa ser confessada, alguma coisa que precisa ser consertada, esse é o momento. Então, fazer uma oração para que você coloque diante de Deus essa situação e que ela seja consertada e você possa participar dignamente da Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu, antes de começar essa oração, vamos ler aqui o texto de orientação da Santa Ceia, que está no primeiro livro, primeira epístola de Coríntios, né? Capítulo de número 11, versículos 26 a 29. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Come e bebe juízo para si. Né? Então, importante aqui entender, né, o que está dizendo. Então, nesse autoexame, examine-se o homem a si mesmo, é o momento em que você coloca diante de Deus aquilo que precisa
ser consertado, aquilo que precisa ser ajustado. Então vamos falar com Deus agora. Essa é a hora da gente então fazer esse ajuste, esse conserto para com Deus. Você que vai participar da Santa Ceia, obviamente uma pessoa que já é batizada, uma pessoa que está congregando numa igreja, uma pessoa que já discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença para participar desse momento solene, desse momento de muita reverência, de muita alegria, dessa ordenança deixada pelo Senhor Jesus para nós, que é a Santa Ceia. E esse é o momento em que nós fazemos aquele alto exame. Meu Deus, olha agora cada coração, que essa vida está confessando ao Senhor, que essa vida está pedindo perdão nesse momento, está pedindo fortalecimento. Senhor, toma nas Tuas mãos agora, para que ela possa participar devidamente, discernindo o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa participar desta Santa Ceia. Assim eu entrego a todos nas Tuas mãos agora. Eu entrego esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora nos preparar e eu quero pedir a você que pegue agora os elementos da Santa Ceia, o pão e o suco de uva, e nós vamos apresentar a Deus agora. Vamos pedir a Deus aqui que consagre esses elementos em nome do Senhor Jesus. Apresenta para Deus agora, vamos orar. Senhor, eis aqui os elementos da Santa Ceia, que está sendo apresentado aqui e também em todos os lugares aonde este culto está alcançando neste momento. Pai, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que é um memorial, nós sabemos que é representativo, que é um símbolo, mas nós sabemos também que o teu Espírito está presente aqui agora. E nós te pedimos que ao participar desta Santa Ceia, que nós sejamos revestidos do teu Espírito Santo, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos capacite para que nós possamos enfrentar, superar, vencer as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades em nome do Senhor Jesus. Eis aqui o pão e o suco de uva representando a carne e o sangue do Senhor Jesus. Eu consagro a todos esses elementos que estão sendo apresentados ao Senhor agora, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para a tua honra, a tua glória, o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Antes de nós participarmos aqui da ceia do Senhor, nós vamos então fazer mais um louvor. Tá? Qual é o louvor que nós vamos fazer agora? É o louvor 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, agora
faminto a Jesus vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a esse Deus maravilhoso, né? Dando então prosseguimento na palavra de Deus. Segure agora na sua mão os elementos da Santa Ceia. E ainda em 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia, né, irmãos? Glórias a esse Deus maravilhoso. Então, receba aí o corpo de Cristo. Receba agora o corpo de Cristo. Aleluia. Apresentamos a Deus agora. Senhor, aqui está o pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus. O corpo que foi ali chicoteado, foi ali machucado, recebeu pancadas, estacas, toda sorte de torturas, de humilhações, e ele recebeu isso, não foi pelos pecados dele, mas foi pelos nossos pecados, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós merecíamos, mas ele recebeu por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós estamos aqui lembrando de todas essas coisas, fazendo um memorial desta obra, para que ela nunca se apague em nossos corações até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Então agora, com muita fé, com muita reverência, com muita alegria, participe do corpo de Cristo. Coma do pão agora. Aleluia, Senhor.
Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, por ter passado por tudo isso, por nós, pelos nossos pecados. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Dando continuidade, então, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, segura agora o cálice, receba aí o sangue de Cristo. Apresente a Deus agora, vamos orar. Senhor, aqui está o cálice contendo o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simboliza Ele, representa Ele, é um memorial dele. Esse sangue que sela a nova aliança, a aliança perfeita, a aliança que retira os nossos pecados, que retira as nossas culpas, que anula a nossa sentença de condenação eterna. Aleluia. A aliança que nos salva. Muito obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez, nós reconhecemos. Estamos aqui fazendo este memorial, esta ordenança que o Senhor nos deixaste. Neste momento, com muita reverência, com muita alegria, com muita paz em nossos corações, nós queremos participar do sangue do Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por ter sofrido e morrido em nosso lugar. Muito obrigado por essa obra maravilhosa de obediência, obediência de morte, obediência de cruz, que somente o Senhor tinha os requisitos, os recursos para fazer. Muito obrigado por não ter falhado. Muito obrigado por não ter nos abandonado. Muito obrigado porque até hoje o Senhor está cuidando de nós, pelo Teu Consolador, pelo Teu Espírito Santo. Está intercedendo por nós diante do Pai. Muito obrigado. Continua, Senhor, a Tua obra maravilhosa em nossas vidas, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Recebe, meu Deus, essa santa ceia, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só o Senhor é digno de receber, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom participar da ceia do Senhor, né? Estamos aí nos fortalecendo espiritualmente pela obediência, não é pelo pão nem pelo suco de uva, não, é pela obediência, tá, irmãos? A obediência é uma ordenança que Ele nos deixou. E nesse momento nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar, a falar com Deus, a colocar diante de Deus a sua vida, a colocar diante de Deus as suas necessidades, aquilo que você precisa vencer, aquilo que você precisa superar, sejam pequenas, sejam grandes. Mas lembre-se, dê prioridade sempre às necessidades espirituais, porque é através dela que nós conseguimos alcançar as outras. Então, privilegie sempre as necessidades espirituais. O irmão Luiz vai fazer oração, ele vai colocar diante de Deus aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele, aquela intercessão geral que ele sempre faz, e nesse momento você vai estar orando também, colocando diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, as suas lutas,
em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão Luiz, meu irmão está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos à nossa oração de intercessão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela Santa Ceia, porque nós, como o Senhor Jesus determinou fazer isso em memória de mim, ou seja, nós fazemos isso para nos lembrar e nós alcançamos a salvação pelo sacrifício de cruz, pela morte na cruz de Jesus Cristo, para nós lembrarmos que nós fomos resgatados. A dívida foi paga com a morte e o derramamento do Filho de Deus, Cordeiro perfeito. Então nós temos sempre que ter isso em mente, de que nós mesmos não nos podemos reconciliar com Deus, porque nós não somos nada. Nós nascemos espiritualmente caídos, e se não formos ensinados pelo Espírito Santo de Deus, nós iríamos morrer caídos. Então nós agradecemos o nosso chamado e a nossa eleição. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque isso é a prova do teu profundo amor pelo ser humano, pelas tuas criaturas, e ainda essa honra que pela fé em Jesus Cristo sermos feitos filhos adotivos teus. Graças a Deus. Glória a ti por isso, meu Pai, todas as glórias e alegria. Sabemos que um dia todo esse mundo passará, mas nós estaremos na eternidade contigo. Muito obrigado. Senhor, colocamos agora diante de ti todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, todas as nossas necessidades. Podem ser doenças, dívidas, problemas de família, problemas emocionais intrínsecos a nós mesmos. Colocamos tudo isso diante de ti. E eu quero te pedir, Senhor, seja o Senhor a trazer pura restauração e libertação para nós, no seu devido tempo, dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Cura-nos, Senhor, restaura-nos, opera em nós, em nossos corações. Senhor, muda tudo em nós que precisa ser mudado, que tenhamos sempre, Deus, tua palavra em nossa vida. E vamos sempre nos lembrando da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, por fim, pedir por todos que vão aos presídios, que vão aos hospitais, pelos missionários que vão a outros países, levados pelo Evangelho, correndo o risco de perder a própria vida, que o Senhor nos abençoe ampla e abundantemente. Muito obrigado, Senhor. Quero por fim pedir que o Senhor guarde o povo de Israel, guarde o país de Israel, não interessando qual seja os desgastes políticos que estão sendo passados e valores sendo invertidos. Mas não permita que Israel sucumba. Protege o teu povo original, meu Pai, em nome de Jesus. Por fim, eu peço que o Senhor livre o Brasil do mal, de toda a derrocada econômica e financeira que está se avizinhando, de toda a questão de moralidade que está cada vez mais fora, autoridades e em profundo conluio com marginais. Senhor, livra o Brasil do mal, livra o Brasil da fome, da miséria, da ideologia nefasta. Livra o Brasil do caos econômico, social, político, caos financeiro. Não permita que venhamos perder as nossas riquezas para outros países. E guarda, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso território, Senhor, em nome do Senhor.
Muito obrigado. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus, né, antes de encerrar, né, fazer a oração final. Lembrando que nós estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã. Você é convidado a estar conosco, convide aí a sua casa, a sua família, a estar conosco aqui, louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. Então, vamos falar com Deus agora, vamos agradecer a Ele por esse culto abençoado, que nos concedeu, culto a Ele, né? Mas que Ele nos encheu da presença dEle, e também pedir a Ele que abençoe a nossa semana, abençoe aí a semana que vai entrar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós no dia de hoje. Recebe o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Concordo com a oração do irmão Luiz, concordo com a oração de cada irmão e cada irmã que fizeram aí. Seja o Senhor trazendo para cada uma resposta, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos um final de domingo muito abençoado na Tua presença, guarda, protege, livra de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Também abençoa a semana de cada um, suas vidas, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todos os males, que o Senhor abençoe e prospere suas mãos, seus trabalhos, suas atividades, aquela questão que está na justiça, aquele processo que a pessoa está aguardando a resposta, meu Deus, aquele diagnóstico médico, seja qual for, seja o Senhor abençoando e trazendo, cuidando, restaurando, renovando, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ao término desse culto, Pai, leve a todos aos seus destinos em segurança, e livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz? Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então eu desejo a você, a sua casa, a sua família, uma semana de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos, que vocês estejam completamente debaixo da santa e gloriosa proteção do Senhor. Um bom domingo para vocês, que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.